apresentação para que a gente cumpra o horário. Então, como todos já sabem, a prevalência da endometriose é bastante importante, atingindo aí cerca de 10% de mulheres em idade reprodutiva. Isso representa, em números absolutos, aproximadamente aí 7 milhões de brasileiras e mais de 176 milhões de mulheres no mundo, e tem um custo elevadíssimo, provavelmente subestimado nesses números do DataSUS. Muito importante salientar os sintomas da endometriose, que na maior parte das pacientes está presente, e isso faz parte do diagnóstico clínico da doença. Num estudo de um levantamento de quase 900 pacientes que nós operamos ao longo de 12 anos no Hospital das Clínicas, a dismenorreia era a queixa principal referida por esses pacientes. E na hora que a gente invertia e fazia uma anamnese dirigida, perguntando algumas dores específicas, a gente identificou que boa parte dessas mesmas 900 pacientes tinham uma prevalência muito grande de dor pélvica crônica. E eu queria salientar aqui, porque vai fazer parte da discussão que vem a seguir com as palestras do Daniel e do professor Valdir. Então, a dor pélvica crônica está presente no nosso ambiente aqui do Hospital das Clínicas em quase 57% das pacientes com endometriose. Lembrar que o diagnóstico por imagem melhorou muito nos últimos 15 a 18 anos, do início dos anos 2000 até então, e hoje já revisões da Cochrane mostram que ultrassom transvaginal no nosso meio com preparo intestinal, fora do Brasil, eles acabam utilizando o ultrassom sem preparo, e a ressonância magnética são excelentes exames com uma acurácia acima de 95%, 96% para o diagnóstico de endometriose profunda e ovariana. Mas é importante salientar também que, apesar do diagnóstico clínico e por imagem, o diagnóstico intraoperatório no inventário muitas vezes vai surpreender com lesões não vistas nesses exames de imagem. Esse é um exemplo de uma paciente que tinha diagnóstico pré-operatório de doença no reto baixo, mas que a gente no intraoperatório identificou uma série de lesões não previstas, né? Lesão próximo à artéria ilíaca, lesões no diafragma, lesão no recesso vesico-uterino e principalmente essas duas lesões atingindo o ilho terminal, a 10 centímetros da válvula iliocecal, duas lesões contíguas que têm tratamento obrigatoriamente cirúrgico nessa região. Então, é muito importante, apesar da gente já conhecer o que vai encontrar pelos exames de mapeamento por imagem, esses primeiros minutos de inventário da cavidade para que a gente possa proporcionar um tratamento completo. Lembrando que a apresentação clínica da doença é dividida em doença superficial, ovariana e profunda, essa definição desde o início da década de 90 pelo grupo belga de Cornille e Konix. E aí, vindo ao tema da aula, como que a gente deve lidar com o tratamento da endometriose nessa nova década? Quem tratar? Todas as pacientes que recebem o diagnóstico? Quando tratar? Já a partir do momento do diagnóstico? E como tratar? Tratamento clínico? Tratamento cirúrgico? Essas perguntas eu vou tentar responder e mostrar o que a literatura atual nos traz em relação a esses três questionamentos. Então, quem devemos tratar? Nós temos revisões bastante interessantes, recentes, de publicações aí, Human Reproduction Update, Nature Reviews e no British Journal de Obstetrícia e Ginecologia dos últimos anos, que não deixam dúvida. Pacientes com endometriose que têm dor e que têm infertilidade associada à endometriose, nessas duas situações, o tratamento vai trazer benefícios para a melhora da dor e para a infertilidade. Então, já podemos responder que devemos tratar pacientes com endometriose que têm dor e que têm infertilidade. O que a literatura não aborda muito e deixa ainda em aberto a discussão para aquelas pacientes que acabam recebendo o diagnóstico ao acaso, mas são assintomáticas e não têm desejo reprodutivo.
esse pequeno grupo de pacientes, digo pequeno porque não faz parte da imensa maioria, mas esse pequeno grupo de pacientes gera aí um questionamento se devemos ou não tratar e como tratar essas pacientes assintomáticas. Então, essa é uma das poucas revisões que foi publicada o ano passado na Nature pelo grupo do professor Charles Chapron, da França, que discute um pouquinho esse perfil de pacientes. Então, são pacientes com endometriose sem infertilidade, sem desejo reprodutivo e que aqui estão sem dor, ou seja, são assintomáticas. Esse grupo de pacientes pode ser dividido em dois grupos, sem endometrioma ou com endometrioma. Nas pacientes sem endometrioma ovariano, a conduta expectante parece bastante razoável. No entanto, as pacientes que, apesar de assintomáticas e sem desejo reprodutivo naquela ocasião, têm endometrioma, questiona-se o benefício do tratamento medicamentoso anovulatório e também, dependendo da idade da paciente, a preservação da fertilidade nesses casos. E para esses dois grupos, o segmento, de preferência anual, com avaliação clínica, exame físico e avaliação de mapeamento por imagem especializada, deve ser realizado a cada ano para entender a evolução a possibilidade de evolução nessas pacientes. E quando tratar? Bom, no caso de pacientes com dor pélvica, são várias as revisões e essa reforça essa situação, nós devemos tratar sempre. Inicialmente, nesses casos onde não existe desejo reprodutivo e nem infertilidade, apenas a dor pélvica, o tratamento clínico, medicamentoso e com outras medidas clínicas pode ser iniciado de imediato. A depender da idade da paciente, a preservação da fertilidade pode ser realizada também. E, na primeira linha, os contraceptivos hormonais podem ser instituídos porque eles trazem benefício na melhora da dor. Então, esse tratamento pode ser de médio e longo prazo, associando medicação e outras medidas clínicas que eu vou abordar mais a seguir, e mantendo o sucesso da resposta clínica, essas pacientes podem seguir no fluxo do segmento anual. No entanto, se essas pacientes apresentam falha do tratamento clínico com persistência da dor, devemos considerar sim o tratamento cirúrgico e, de novo, nessa situação, rediscutir a necessidade de preservação da fertilidade antes da cirurgia. Isso individualizando caso a caso. Após o tratamento cirúrgico, discute-se se deve-se ou não instituir, ainda assim, tratamento medicamentoso para todas as pacientes. Alguns grupos, alguns guidelines, principalmente internacionais, defendem que sim, se essas pacientes não querem engravidar, elas devem sempre ficar sob tratamento medicamentoso hormonal, mas isso acho que vale a discussão, porque a gente sabe que os medicamentos trazem efeitos colaterais indesejáveis a muitas dessas pacientes e o tratamento cirúrgico completo, bem feito, pode sim manter essas pacientes assintomáticas. Ainda em quando devemos tratar, se a gente tem pacientes com endometriose e tem infertilidade e desejo reprodutivo, aí não se discute. O tratamento ele é imediato e a gente vai ter dois caminhos. A paciente pode ir diretamente para o tratamento de reprodução assistida, por fertilização in vitro, ou tratamento cirúrgico, de novo, lembrando da possibilidade de preservação da fertilidade. E quando optar por um ou outro caminho? Nessa mesma revisão do grupo do Chapron, eles listam 9 fatores que devemos considerar nessas pacientes que estão buscando a fertilidade com diagnóstico de endometriose para indicar ou favorecer a cirurgia ou o tratamento de reprodução assistida inicialmente. Então, no caso da cirurgia,
devemos ter uma reserva ovariana satisfatória, a escolha da paciente pelas suas prioridades deve ser levada em conta, pacientes com idade mais jovem, com duração curta da infertilidade, sem outros fatores de infertilidade associados, sem endometrioma, com dor intensa e sem adenomiose associada, esses fatores, todos eles favorecem o tratamento cirúrgico inicialmente, pensando na resposta para possibilitar a gravidez subsequente. No entanto, pacientes com reserva ovariana diminuída ou até por preferência, mas com idade avançada, com longa duração da infertilidade, com outros fatores associados de infertilidade, como fatores masculinos ou fatores tubários, com cirurgias prévias, principalmente se essa cirurgia já foi de endometrioma ovariana, com dor não tão intensa e presença de endometriomas ovarianos e ou adenomiose, os tratamentos por reprodução assistida, seja fertilização ou ICSI, podem ser vantajosos como primeira medida para essas pacientes. E aí, como tratar? Tratamento clínico e tratamento cirúrgico. Como escolher, como abordar cada um deles? Bom, o tratamento clínico visa resolver o problema da dor. Ele não serve para as pacientes com endometriose e infertilidade. E aqui a gente tem a missão de restabelecer a saúde, promover, prevenir e recuperar. E aí a gente leva em conta as mudanças de hábitos de vida, algumas terapias alternativas, que eu vou discutir a seguir, e a terapia medicamentosa, muitas vezes unindo essas três alternativas. Então, o tratamento clínico ele vai envolver mudança de estilo de vida, como atividade física, mudança de hábitos alimentares, assim como terapias alternativas, fisioterapia, osteopatia, psicologia, acupuntura, especialistas em dor e tratamentos medicamentosos também podem ser utilizados. Então, são vários estudos na literatura que mostram o benefício de todas essas medidas em pacientes com endometriose que buscam melhorar a dor. Lembrando que o tratamento medicamentoso com a terapia hormonal tem alguns objetivos. E um deles, como eu já reforcei, não é tratar a infertilidade. Então, nós temos nível A de evidência contraindicando o tratamento medicamentoso em pacientes com infertilidade. No entanto, para tratar a dor e para evitar recidiva da doença, a literatura é clara que o tratamento medicamentoso tem um papel importante. O que a gente tem de opção atualmente na terapia hormonal da endometriose? Segundo as últimas recomendações da ESHRE, da Sociedade Americana e Europeia de Medicina Reprodutiva e Embriologia, que lançou esse guideline para recomendações no tratamento da endometriose, nós temos os contraceptivos hormonais combinados e os progestagênios isolados como as primeiras alternativas do tratamento hormonal da doença. Eles com estudos já nível A e nível B de evidência nas diversas formas de aplicação, seja via oral, seja via injetável, seja com dispositivo intrauterino. Os agonistas análogos de GnRH, com ou sem terapia de Beck, também têm um nível A de evidência em relação à melhora da dor, mas são consideradas drogas de segunda linha quando essas outras alternativas não foram satisfatórias. É importante que para essas recomendações devemos considerar as preferências das pacientes, dividir com as pacientes os efeitos colaterais, a eficácia de cada uma delas, o custo, que é muito importante pelo tempo de uso, e a disponibilidade da droga com o seu público-alvo. Algumas situações vão
ter até a prioridade do análogo como uma alternativa prioritária. A síndrome da endometriose torácica, por exemplo, não apresenta uma resposta eficaz aos contraceptivos hormonais de maneira geral. Os pacientes permanecem com sintomas cíclicos catameniais pulmonares, com pneumotórax de repetição, e os análogos têm uma ação positiva nessas pacientes até que a cirurgia possa resolver no longo prazo esses casos. No insucesso ou impossibilidade de uso de qualquer alternativa das drogas de primeira linha, pacientes na perimenopausa que não querem ou precisam evitar a cirurgia podem ter um benefício com antecipação da menopausa com o uso do análogo. Pacientes que têm contraindicação ou risco elevado de tratamento cirúrgico e doença muito sintomática. E é importante lembrar que, de acordo com o tempo de uso do análogo, a gente tem que considerar o uso da terapia hormonal Edbeck para evitar sequelas importantes. Em relação ao tratamento clínico em pacientes com endometrioma, o que vale lembrar aqui é que devemos evitar o uso do dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel, porque essas pacientes, na maior parte das vezes, permanecem ovulando e muitas vezes observamos um aumento, uma progressão do endometrioma ovariano com usuárias de DIU medicamentoso. No entanto, todas as outras formas de tratamento hormonal que induzem a anovulação são bem-vindas, como já mencionado anteriormente. Mais recentemente, alguns estudos têm testado uma outra forma de análogo de GNRH, que são os antagonistas. São drogas de uso oral diário que trazem, eventualmente, menos efeitos colaterais que os análogos agonistas injetáveis que a gente está habituado, mas que ainda não temos disponíveis em nosso meio aqui no Brasil. Já nos Estados Unidos, depois dessa publicação do Elagolix no New England, teve liberação do FDA com um custo muito elevado, então também é uma droga que tem um certo limite para ter um uso em larga escala. E aí é importante trazer que o tratamento clínico vai ter limitação, né? E muitas vezes a gente vai precisar do tratamento cirúrgico. Paciente com dor e infertilidade, por exemplo, não se discute, e algumas lesões, como um nódulo de 4 centímetros, né, sólido, na topografia do nervo hipogástrico, né, uma paciente sintomática e com infertilidade associada, não dá para imaginar que o tratamento clínico vai fazer algum efeito, e aí a cirurgia ela é mandatória, né? O tratamento cirúrgico, nesses casos, com a remoção completa dessas lesões, se faz extremamente necessária e é a alternativa de primeira escolha. Então, quando indicamos tratamento cirúrgico na endometriose? Baseado nesses 3 pilares: sintomatologia, infertilidade com desejo reprodutivo e em alguns sítios específicos da doença. Então, essas indicações são precisas para tratamento cirúrgico. A dor refratária ao tratamento clínico, a infertilidade associada com ou sem já falha de fertilização in vitro anterior, sítios específicos como íleo, seco e apêndice, por diversos motivos, são exclusivamente tratamento cirúrgico. Lesões que comprometem o ureter e levam risco de obstrução do mesmo, com risco de falência renal, não se discute, o tratamento é cirúrgico, assim como lesões que cada vez mais temos encontrado que levam à compressão de nervos ou raízes nervosas. Recentemente, em 2018, nosso grupo publicou esse artigo falando um pouquinho sobre o tratamento cirúrgico dos diferentes tipos de endometriose, superficial, ovariana e profunda, comparando aqui os guidelines das principais sociedades, né, essas 5 sociedades: Colégio Americano, Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva,
a Sociedade Europeia, a FEBRASGO, nossa Federação Brasileira, e a Sociedade Canadense de Ginecologia e Obstetrícia, tentando sincronizar os guidelines para cada um dos tipos de endometriose. No caso de endometriose superficial, existindo suspeita de doença mínima ou moderada, que muitas vezes não aparece nos exames de imagem, mas a gente tem a suspeita clínica, dividindo dessa maneira, pacientes que têm apenas sintomas de dor sem desejo reprodutivo, podemos instituir tratamento medicamentoso, assim como na infertilidade, partir direto para a fertilização. No entanto, nesse grupo do meio, pacientes com dor e infertilidade, a laparoscopia para um diagnóstico confirmatório da doença superficial e ressecção dessa doença pode sim possibilitar melhora clínica de dor e melhorar o aspecto reprodutivo, como já presente em diversos estudos. Lembrando, aqui um asterisco, que ainda alguns guidelines falam em ablação de doença superficial, e aí eu chamo atenção para a importância da cirurgia de excisão mesmo em doença superficial. Esse é um caso bastante recente de uma paciente que persistia com dor 1 ano após uma cirurgia. E o exame não mostrava quase nada, e a gente tinha aquela lesão, eram lesões extensas no peritônio da parede pélvica lateral, próxima ao ureter, a gente vê a proximidade aqui, e pareciam lesões indolentes, muito superficiais, que eventualmente poderiam estar sendo submetidas apenas à cauterização. E na hora que entramos no retroperitônio e tentamos remover essa lesão, nós vemos que na parte de trás existia sim lesão nodular, profunda, lesão dura, fibrótica, muito próxima aqui, tanto do ureter como do nervo hipogástrico, que foi isolado e está passando aqui embaixo. Então, é fundamental a excisão dessas lesões que, mesmo no aspecto inicial da laparoscopia, pareçam lesões superficiais, se a gente vê o tamanho da lesão que acabou sendo removida. No caso da endometriose profunda, uma outra revisão que a gente publicou aqui no grupo em 2017, falando do manejo da endometriose profunda, numa revisão sistemática de diversos grupos reunidos, a gente identificou que, na maior parte das vezes, pacientes que têm um score, utilizando aí a escala analógica visual de dor acima de 7, vão ter benefício e devem ser recomendadas para tratamento cirúrgico, com remoção dessa endometriose profunda. Também no caso de infertilidade, um estudo bastante divulgado no mundo inteiro, bastante citado por um colega também aqui do Hospital das Clínicas, o Paulo Bianchi, publicando a diferença entre fazer fertilização direta em pacientes com endometriose profunda ou cirurgia para depois fazer a fertilização, ele encontrou uma diferença aqui substancial. O grupo que fez cirurgia antes da fertilização teve 41% de chance, de taxa de sucesso de gravidez, comparado com apenas 24% no grupo que foi diretamente para a fertilização. Então, no caso da endometriose profunda, o que todos esses guidelines em conjunto sugerem, e foi o que a gente colocou na nossa publicação, de novo, no caso da infertilidade, podemos partir para a técnica de reprodução assistida. No caso de dor, escala abaixo de 7, podemos inicialmente tratar com medicamento se não houver desejo reprodutivo, acima de 7, tratamento cirúrgico. Na combinação de dor e infertilidade, quando possível, dosar reserva ovariana e, no caso de boa reserva, paciente jovem, cirurgia, com ou sem necessidade de FIV depois. Reserva baixa, paciente de mais idade, preservar gametas ou óvulos e tratamento cirúrgico. Nas falhas de fertilização, nessas pacientes que foram direto para a reprodução assistida, o tratamento cirúrgico tem indicação e pacientes que estão no tratamento medicamentoso fazem segmento clínico e imagem, como a gente já havia comentado lá no início. E se a doença estiver estável, pode manter tratamento clínico. Se houver piora, manutenção da dor ou progressão de lesão, tratamento cirúrgico está indicado. Então, nos casos de endometriose profunda, a cirurgia
também vai ter um papel muito importante. Lembrando que nessas situações, como eu já mencionei, a gente precisa sempre fazer tratamento cirúrgico. No caso da endometriose ovariana, só lembrar que na decisão do tratamento cirúrgico, nós devemos levar em conta alguns fatores, como sintomas, a idade da paciente, se existe desejo reprodutivo, o tamanho do endometrioma, se ele está unilateral ou bilateralmente, se já existiu cirurgia prévia de endometrioma e, com outros achados como imagem, idade da paciente, levar em consideração o risco, por menor que seja, de transformação maligna dos endometriomas ovarianos. O mais importante é que quando a gente indica o tratamento cirúrgico, essa cirurgia ela precisa ser completa, com remoção de todas as lesões encontradas, né? De novo aqui, um caso onde a gente, durante o inventário, se deparou com muitas outras lesões, de novo, lesões muito próximas aqui às ilíacas, recesso vesico-uterino, ligamento redondo dos dois lados, endometriomas bilaterais, lesão de reto baixo. Então, na decisão por tratamento cirúrgico, paciente jovem, ela deve ser submetida a uma cirurgia de excisão completa, né? Restabelecendo a anatomia pélvica, restabelecendo aqui a possibilidade de gravidez natural e tendo os melhores resultados em relação à melhora da dor, né? Então, essas pacientes com cirurgia completa, na maior parte das vezes, terão esses dois benefícios. O que eu chamo de tratamento oportuno, né? Considerando tudo isso que foi discutido. A gente faz uma avaliação inicial dessas pacientes. De cara, a gente pode propor mudanças de hábitos de vida e isso vai nos remeter a exames de diagnóstico. Com essa avaliação inicial, nessa primeira oportunidade, a gente pode avaliar até a paciente retornar com os exames de diagnóstico se houve alguma melhora dos sintomas. Quando essa paciente nos chega com os diagnósticos, temos como identificar os principais problemas associados aos sintomas. Temos apenas a endometriose, que tipo de endometriose? O paciente tem adenomiose associada, tem componente de dor miofacial, já existem sinais de sensibilização central na dor crônica. Com isso, a gente pode individualizar o tratamento com terapias alternativas e ou medicamentosas. E se houver indicação, faremos a cirurgia já com algumas medidas prévias tomadas. E depois da cirurgia, essas pacientes, na presença dessas outras situações, podem ainda necessitar, sendo individualizado esse tratamento, de fisioterapia, de médicos especialistas em dor, de osteopatia, porque a doença pode estar associada a outros mecanismos que levam à dor crônica. Eu tenho certeza que isso vai ser discutido a seguir pelo Daniel e pelo professor Valdir. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, por poder dividir esse momento aqui com você. Juliano, mais uma vez eu fiquei encantado com a sua apresentação, com a sua clareza, com o seu jeito sua didática de explicar e fazer a gente entender com muita clareza. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. O moderador da tua mesa, eu vou pedir para ele fazer um comentário rápido, é o Dr. Jean Moreno. Ele é um colega que trabalha aqui com os nossos residentes, ele é preceptor da nossa residência também. Ele trabalha com infertilidade, é um colega que está entrando na Universidade, na UEL de Londrina, né? E eu quero que ele faça um comentário breve, porque a gente tem que passar para a próxima mesa. Desculpa, Jean, pedir isso para você. A palavra está com você, Jean. Juliano, parabéns. Muito boa a palestra, né? Muito esclarecedora. Legal a revisão dos guidelines, né? Eu queria só fazer uma pergunta, né? Se o Valdir liberar. Ultimamente, alguns pacientes têm questionado em relação ao uso de análogo após a cirurgia e prévio ao tratamento de infertilidade, né? E que alguns colegas têm indicado para esfriar o caso por 3 meses. O que você falaria disso?
Entendeu? Sim, sim. Obrigado, Valdir, pelas palavras. Obrigado, Jean, pela pergunta, muito pertinente. Sem dúvida, isso está no nosso dia a dia, essa discussão. Então, tem duas coisas diferentes para poder tentar responder de forma bem clara e objetiva. A gente passou num período aí de pelo menos 15 anos atrás por protocolos onde, para todos os casos operados, e lembrando que há 15, 20 anos atrás a cirurgia não era a mesma cirurgia de hoje, mas que existia a rotina da prescrição de análogos por 3 a 6 meses após qualquer tratamento cirúrgico. E isso não é mais nenhum protocolo, nenhuma recomendação após o tratamento cirúrgico, principalmente quando a gente consegue e objetiva esse tratamento cirúrgico de maneira completa. No caso da infertilidade, no caso de pacientes que vão para tratamentos de reprodução assistida, que fizeram cirurgia completa, eu encaminho para o colega de reprodução já imediatamente após a liberação do pós-operatório, para que ele estabeleça o melhor protocolo para a reprodução assistida, que pode ou não incluir análogo nesse protocolo, mas que tem uma prescrição diferente da prescrição pós-operatória para esfriar o processo. Assim como existe esse protocolo nos casos de adenomiose que vão fazer fertilização assistida. Então, eu não prescrevo de rotina, não só na clínica privada, mas também não é nossa rotina no Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, prescrever análogo após tratamento cirúrgico. Claro que existem exceções, e aí, de novo, a gente vai estar individualizando casos muito específicos, mas não é um protocolo que a gente adota. Legal, obrigado. Era a ideia que eu tinha também, é o que eu sigo, né? É que eu fui questionado esses dias, mesmo durante uma cirurgia, que um colega viu numa webinar que o pessoal atualizando assim. E eu, de verdade, dentro do que eu vejo, não é utilizado, né? Exatamente. Muito obrigado, viu? Valdir, devolva a palavra. Tá, muito bem. Vamos seguir. Eu vou pedir para o Juliano fechar o compartilhamento de tela e eu vou apresentar o nosso colega, o professor doutor Daniel Dias, né, que ele é professor assistente doutor pelo Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Botucatu, e ele é responsável pelos setores de oncoginecologia, endoscopia ginecológica e planejamento familiar. Eu tenho a honra de ser amigo dele, desde a época que ele era dos bancos da faculdade ainda, né? O pai dele foi meu orientador no mestrado e doutorado. Eu tenho uma dívida eterna com o pai dele, que eu transmiti isso para o Rogério também. E eu tenho uma grande alegria de ter ele como parceiro, como amigo. A gente já fez muita cirurgia juntos, a gente já viajou muito junto. E eu ainda por cima, eu sou padrinho de casamento dele. Tenho uma alegria muito grande de ter essa honra. E nós vamos se deliciar com a apresentação do Rogério. Eu vou pedir para ele já compartilhar a tela, Rogério. Pode compartilhar a sua tela para a gente. Né? Pode começar a falar. Eu vou desativar o meu som, porque se eu começar a elogiar você, eu vou tomar todo o tempo da nossa palestra. Porque você merece muitos elogios e tem tem um currículo extenso para muito tempo. Imagina. Valdir, eu agradeço suas gentis palavras. Na verdade, assim, essa pandemia, acho que a gente tem que ver o lado bom e o lado ruim de todas as coisas, né? O lado ruim é que a gente está se vendo bem menos do que a gente costumava se ver, e faz muito tempo que a gente realmente não se fala, não se vê. Acho que a emoção é tão grande que você está até me chamando como meu pai, né? Você está até me chamando de Rogério. Mas eu agradeço mesmo as palavras e você sabe que o lado bom, talvez, dessa pandemia é que hoje a gente tem essa possibilidade, né? Essas ferramentas, né, digitais, elas desenvolveram de uma maneira muito rápida. Hoje a gente tem condições de estar muito mais conectado e fazer mais essas interações, né? Mas a gente
tem que pensar também que nem o Juliano falou, assim, que a gente só se encontrava nos eventos, porque apesar de a gente estar aqui próximo, ele está em São Paulo, tem em Botucatu, a gente só se encontra nos eventos, agora a gente não está tendo nem a possibilidade dos eventos de estar se encontrando, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque senão esse isolamento pós-pandemia, ele pode se estender e isso é muito prejudicial até para a nossa saúde física e mental, né? Mas eu agradeço e agradeço o convite, a possibilidade de estar discutindo esse tema, que a gente sempre gosta de falar sobre endometriose. E hoje coube a mim falar, então, sobre... A gente vai tentar esmiuçar um pouco dos mecanismos que levam à dor relacionada à endometriose. Sempre que eu começo uma apresentação de endometriose, eu começo com a definição, mas eu acho que, pelo público que a gente está hoje aqui, dispensa a definição do que é endometriose. Eu acho que todo mundo tem esse conceito. Lembrando, né, das principais localizações que normalmente elas estão contidas na pelvis. Uma das coisas que eu gosto muito de falar é que a endometriose ela é uma das doenças mais multifacetadas que tem em ginecologia, ou seja, ela tem diferentes apresentações, anatômicas, ela tem diferentes manifestações clínicas, ela tem diferentes impactos, repercussões na vida das mulheres. E se a gente for avaliar com relação ao quadro clínico, a gente vê que boa parte do quadro clínico relacionado à endometriose, ele está relacionado com um quadro de dor. Então, a gente pode ver que a endometriose ela pode estar associada com dismenorreia, né, que é a dor durante o período menstrual, durante a menstruação, a dispareunia, que é dor durante o ato sexual, a disquesia, que é dor durante a evacuação, disúria, dor a urinar, né? E ela também pode estar associada com uma dor pélvica cíclica, que tende a evoluir com o passar do tempo para uma dor pélvica crônica acíclica, além, é claro, dos distúrbios menstruais e da infertilidade. Mas eu acho que mais importante do que entender, né, essas manifestações clínicas e saber reconhecer essas manifestações clínicas, o mais importante talvez seja a gente nunca subestimar o impacto que toda essa sintomatologia leva na vida dessas mulheres, no bem-estar físico, psicoemocional e na qualidade de vida. Isso vai trazer repercussões do ponto de vista social, vai levar essas mulheres a ter um absenteísmo laboral, né? Vai fazer com que essas mulheres deixem de comparecer a algum compromisso social. Então, essas mulheres deixam, pelo período que elas estão tendo dor, elas deixam de ser produtivas. Então, isso tem um impacto muito grande nas relações interpessoais, nas relações profissionais, e esse seja talvez o maior foco de nossa atenção, que é exatamente o bem-estar e a qualidade de vida dessas mulheres. Só para a gente ter uma ideia, né, ainda hoje, a endometriose, existe um atraso muito grande entre as primeiras manifestações da doença e o diagnóstico. Apesar de todo o conhecimento que se desenvolveu, de toda a tecnologia, né, do acesso, das mudanças de tratamento e, obviamente, das ferramentas diagnósticas que a gente tem hoje disponível, ainda hoje estima-se que, em média, esse tempo entre as primeiras manifestações e o diagnóstico, ele gira em torno de 7 anos. E um outro dado bastante interessante, que normalmente essas mulheres costumam procurar mais de 10 profissionais médicos até que a sua hipótese de endometriose ela seja realizada. E por que isso acontece? Porque além dos sintomas que eu comentei relacionados à endometriose de dor, existem outros sintomas, obviamente, que a depender do órgão acometido, né, da topografia da endometriose. Então, por exemplo, queixas intestinais urinárias, quando você tem acometimento desses tratos. As dores, elas podem irradiar para membro inferior, que às vezes faz um diferencial com uma dor osteoarticular, né? Você pode ter sintomas autonômicos associados, como náuseas e vômitos, desordens gástricas, dores de cabeça, tontura. Às vezes a dor está relacionada só com o período da ovulação. Tá? Às vezes a dor é uma dor lombar, em topografias que normalmente não nos faz pensar no primeiro momento em endometriose. A paciente pode se manifestar com uma síndrome de fadiga crônica. Então, na verdade, o que eu quero chamar? Atenção, que todos esses sintomas, eles têm um caráter de inespecificidade. Ou seja, esses sintomas, eles são inespecíficos, eles não são exclusivos da endometriose. E exatamente por isso, pela inespecificidade desses sintomas, a doença ela acaba tendo uma natureza muito mais complexa e multifatorial, o que acaba levando a equívocos do diagnóstico e, consequentemente, também ao atraso do diagnóstico. Então, é importante sempre a gente reconhecer.
Só corroborando alguns dados que o Juliano já apresentou aqui, que na verdade estima-se que na população geral a incidência da endometriose gira em torno de 5 a 10%, alguns trabalhos falam até em 15%. Mas quando a gente avalia as populações, mulheres, com a população de mulheres que têm dor, né, a gente vê que essa prevalência é muito maior. Então, por exemplo, naquelas mulheres que têm dor pélvica crônica, que é refratária ao tratamento comum, analgésicos e anti-inflamatórios, analgésicos comuns e anti-inflamatórios. Então, a gente sabe que nessas pacientes com dor pélvica crônica refratária ao tratamento padrão, né, mais de 80% dessas mulheres, elas podem apresentar endometriose. Estima-se que mais de 70% das mulheres com endometriose, elas apresentem dispareunia, elas tenham dor durante a relação. E até 50% das mulheres com endometriose podem apresentar disquesia. No caso da infertilidade, né, a associação com endometriose, ela gira em torno de 20%. Então, a gente vê que o componente da dor, ele é um componente muito presente, muito importante, relacionado à endometriose, e obrigatoriamente qualquer paciente com dor pélvica crônica, com dor, a gente tem que obrigatoriamente aventar a possibilidade de um diagnóstico de endometriose. O que a gente sabe sobre a endometriose? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que isso já está bem estabelecido, as mulheres com endometriose, elas vivem num regime de inflamação crônico. Então, elas têm liberação de imunomediadores, citocinas, interleucinas, fator de necrose tumoral, e elas vivem nesse ambiente de inflamação que contribui para o desenvolvimento, não só o desenvolvimento e evolução da doença, mas também com boa parte dos sintomas. Uma outra coisa que a gente tem que ter em mente é que as classificações que hoje a gente utiliza, né, para a endometriose, dentre elas a mais utilizada é da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva. Então a gente sabe que não existe uma correlação direta entre a classificação, entre o estadiamento da doença e a manifestação clínica. Então, muitas vezes, a gente pode encontrar uma paciente com estádio 1, que tem um quadro exuberante de dor, então aquela paciente que tem uma endometriose só peritoneal superficial, ela tem um quadro exuberante de dor, ao passo que você pode encontrar uma paciente com uma endometriose infiltrativa, uma endometriose grau 4, às vezes até aquelas pacientes com pelvis congelada e que tem uma sintomatologia frustra, né? A outra classificação que tem sido utilizada, a gente não utiliza tanto, mas ela tem sido também utilizada em alguns países, é a classificação de Enzian, que apesar de ela parecer, como ela leva em consideração a extensão da doença infiltrativa, ela parece que apresenta uma correlação melhor entre o estadiamento e a sintomatologia clínica, mas ainda não é totalmente definido essa correlação, então, dessas classificações, e isso a gente tem que ter em mente. Uma outra coisa que a gente observa na literatura é que já foi proposto, né, uma correlação entre o tipo de dor e a localização das lesões de endometriose. Então, normalmente, quando o sintoma está relacionado com a dismenorreia, já foi demonstrado que a localização da lesão está principalmente associada com adenomiose, com as lesões peritoneais e a endometriose infiltrativa profunda, principalmente do septo retovaginal. Quando a gente fala de dor pélvica crônica, cíclica ou acíclica, pode estar associado com lesões peritoneais e ovarianas, além de aderências e a própria adenomiose. Quando a gente fala de dispareunia, a localização predominante das lesões está no septo retovaginal, mas também a gente pode observar lesões no fundo do saco posterior e no ligamento útero-sacro. E a gente sabe que os ligamentos útero-sacros são um dos principais locais de acometimento da lesão infiltrativa. E exatamente por isso a gente observa uma prevalência tão grande de dispareunia nessas mulheres com endometriose. Com relação à disquesia, disúria, hematoquesia e hematúria, obviamente que as lesões vão estar associadas com esses tratos específicos, tanto intestinal quanto o urinário. E a infertilidade pode estar associada com lesões de adenomiose, endometriomas, aderências e, obviamente, que uma obstrução tubária, então um fator tubo-peritoneal. Quando a gente fala especificamente da dor, né, o que a gente tem que ter em mente? Que a gente pode subdividir a dor em dois tipos, na dor somática e na dor visceral. Normalmente, a dor somática, ela pode ser ainda subdividida em dor superficial, que está relacionada com os estímulos cutâneos, e a dor profunda, que pode ser originada na parede pélvica, nos músculos, tendões, articulações e fáscias. Normalmente, a dor somática está associada, né, com o sistema nervoso somático, os neurônios sensoriais e motores. E eles desencadeiam uma dor, uma resposta de dor bem localizada. A dor ela é bem definida pela paciente, ela é bem localizada, ela é bem caracterizada pela paciente, que normalmente ela cita uma dor empontada ou enfacada.
Já a dor visceral, né, que normalmente é originada em órgãos intraperitoneais, e ela pode estar associada com outros sintomas autonômicos, como náuseas e vômitos, ela já não é tão bem caracterizada, ela é mal localizada. Normalmente o paciente não consegue definir muito bem as características dessa dor, que na grande maioria das vezes ela é relacionada, né, ela é descrita como uma dor em aperto ou uma dor em cólica. E, por sua vez, ela está associada com o sistema nervoso autonômico, então com os neurônios simpáticos e parasimpáticos. Uma outra coisa para a gente entender também, né, o mecanismo da dor, é que a dor ela também pode ser subdividida em dor epicrítica ou protopática. Então, a dor epicrítica ou a dor rápida, normalmente ela é transmitida por fibras do tipo A delta, que são fibras grossas, que são fibras mielinizadas, então que fazem uma condução rápida e eficiente desse estímulo doloroso. Já a dor protopática, que também é denominada como dor lenta, normalmente ela é propagada por fibras do tipo C, que são fibras mais finas e não mielinizadas. Então elas têm uma capacidade de condução menor. E exatamente por essa característica de ser uma condução mais lenta, uma condução com uma fibra de menor espessura, que acaba gerando esse sintoma mais inespecífico e não tão bem caracterizado pela paciente, né? No útero, a gente sabe que no útero, na parede intestinal, existem fibras tanto do tipo mielinizadas A delta quanto fibras não mielinizadas do tipo C. E essas fibras do tipo C, que estão relacionadas com a dor visceral dessas estruturas, né, elas não necessariamente elas estão relacionadas com um dano tecidual, né? Às vezes, um estiramento, um alongamento, ou às vezes uma estimulação mecânica, ela pode desencadear essa dor dessas estruturas. E um outro dado que é importante a gente ressaltar é que o número de fibras aferentes viscerais, né, que entram na espinha dorsal, ele é menos de 10% da entrada total na espinha. Então a gente vê que além de serem fibras que não conduzem de maneira tão eficiente o estímulo, a quantidade de fibras relacionadas a esse tipo, as vísceras, né, essas estruturas, elas têm uma quantidade menor também, o que justifica então essa dor não tão bem definida. Mas a gente sabe que não é só a dor, né, só a dor visceral. Então não é só a dor do estiramento, do alongamento, né, da pressão nesses órgãos estruturais. A gente sabe que, por exemplo, uma paciente que tenha só uma doença peritoneal superficial, ela também pode ter um quadro exuberante de dor. E aí essa dor estaria mais relacionada com o quê? Com a dor somática. E qual seria esse mecanismo? Então, uma lesão no peritônio parietal, então a gente sabe que o peritônio parietal ele é sensível à dor, à temperatura, ao toque e à pressão. E ele recebe a mesma inervação somática da parede abdominal. Então, eventualmente, uma lesão do peritônio parietal, né? Então, ele pode levar a uma irritação local e isso vai levar a uma contração muscular reflexa. E essa contração pode ser da própria parede nessa região. Essa contração muscular reflexa desencadeada por essa lesão do peritônio parietal pode levar a uma hipercontratilidade localizada. E, consequentemente, essa hipercontratilidade, ao longo do tempo, ela pode desencadear o desenvolvimento, né, de tender points e depois, consequentemente, de trigger points. E isso vai levar a uma sensibilidade ainda maior e pode se refletir com uma hipercontratilidade permanente, não só do assoalho, do abdômen inferior, mas também do assoalho pélvico. Então, a gente vê que muitas vezes na paciente com dor, né, desencadeada pela endometriose, a gente começa a observar na evolução dessa dor outros componentes da dor, como o componente miofacial, que pode ser desencadeado, por exemplo, por uma dor, por uma lesão peritoneal. Quando a gente fala da dismenorreia, que a gente viu também que é uma das queixas principais, né, relacionadas à endometriose, o que a gente sabe? Qual que seria o mecanismo relacionado à dismenorreia? Normalmente, durante o fluxo menstrual, o útero ele tende a contrair, né, para estancar e fazer o fechamento dos vasos da base e estancar o sangramento, parar o sangramento. Essa hipercontratilidade na miometrial, né, ela pode levar a uma contração persistente, e isso vai levar a uma isquemia miometrial e, consequentemente, leva à dor. A gente sabe que algumas substâncias também, elas aumentam a contratilidade uterina, entre elas a ocitocina, a vasopressina e prostaglandinas. E isso é corroborado exatamente por achados que nós observamos do tratamento.
Então, por exemplo, a gente sabe que os anticoncepcionais orais combinados, eles diminuem os níveis plasmáticos, tanto da ocitocina quanto da vasopressina, e diminui também a concentração dos receptores de estrogênio. Então, a gente observa, a gente começa a entender por que o contraceptivo oral, ele melhora a dor relacionada à dismenorreia. De igual maneira, os anti-inflamatórios, né, a gente sabe que eles inibem a via da COX-2, então vai levar a uma diminuição dos níveis plasmáticos de prostaglandina e também, por isso, eles acabam melhorando a dor, eles acabam melhorando a dismenorreia. Nas mulheres com adenomiose, que uma das queixas principais das mulheres com adenomiose é a dismenorreia, né, já existem alguns trabalhos mostrando que o miométrio dessas mulheres, ele tem uma estrutura diferente, em que a zona juncional, ou seja, aquela área entre a transição do endométrio para o miométrio, ela seria mais fissurada, de tal maneira que isso facilitaria, né, que essas células de endométrio elas se infiltrassem no miométrio. E o miométrio externo, ele é mais compacto, né? Parece também que nessas mulheres com adenomiose, elas apresentam uma expressão aumentada de receptores de ocitocina, o que consequentemente levaria a uma hiperestalse e uma disperestalse das células miometriais, o que justificaria também o quadro de dismenorreia relativo à adenomiose. Como a gente comentou no começo dessa apresentação, eu falei para vocês que, na verdade, as mulheres com endometriose, elas vivem num regime de inflamação crônica. E esses mediadores inflamatórios, né, prostaglandinas, histaminas, citocinas e interleucinas, eles acabam levando a uma ativação dos receptores de dor, dos nociceptores. Então, essa inflamação crônica por si só, ela já acaba, né, estimulando esses nociceptores, acaba perpetuando e desencadeando esse quadro de dor. Uma outra observação que já foi descrita na literatura é que esses mesmos fatores inflamatórios, eles acabam propiciando o crescimento de fibras nervosas dentro da lesão de endometriose, né? E aí o que acontece? Com o crescimento dessas dores, a dor ela passa a ter um caráter mais neuropático, né? E você vai ter uma inflamação neurogênica. Ou seja, a dor já começa a apresentar outros contornos, né, de uma dor de caráter neural, de uma dor de caráter de neuropatia, e não por si só da presença da doença, da presença da lesão de endometriose. E a gente sabe também que uma outra coisa, outras células que acabam proliferando nessa lesão de endometriose são as células musculares lisas. Acredita-se que 40% das lesões de endometriose elas sejam compostas por células musculares lisas. E essas células musculares, então, elas vão contrair dentro da lesão e, consequentemente, elas vão levar a uma contração reflexa da musculatura local, da musculatura adjacente, o que pode levar a uma contratura reflexa de toda a musculatura do baixo ventre e do assoalho pélvico, como a gente já comentou, perpetuando o quadro de dor, tá? Uma outra coisa que a gente sabe é que nos tecidos sadios existe uma predominância de fibras nervosas simpáticas em detrimento de fibras nervosas sensoriais. As fibras nervosas simpáticas, elas têm como neurotransmissores a epinefrina e a norepinefrina, que apresentam, né, na verdade, uma ação anti-inflamatória. É claro que isso vai depender da concentração, né? Mas normalmente esses neurotransmissores eles têm uma ação anti-inflamatória. E já as fibras nervosas sensoriais, elas têm como principal neurotransmissor a substância P, que por sua vez tem uma ação pró-inflamatória. Com a inflamação crônica, o que já foi observado? Que na verdade você tem uma diminuição das fibras nervosas simpáticas e um aumento das fibras nervosas sensoriais e, consequentemente, você vai ter um aumento, né, em cadeia, né, de toda essa ação pró-inflamatória, com aumento de células imunes e macrófagos, com aumento de substâncias mediadoras da dor, com aumento das semaforinas, que são substâncias que vão inibir as fibras nervosas simpáticas, e aumento de crescimento, de crescimento nervoso. Então, a gente começa a observar que essa inflamação crônica por si só, ela vai gerando condições de perpetuar e propagar esses mecanismos da dor, estendendo ainda mais, né, as causas relacionadas à dor da endometriose.
Outros mecanismos que podem levar à dor da endometriose, então a gente tem as aderências, apesar de nós não sabermos ao certo qual que é a fisiopatologia da dor relacionada à aderência, já foi demonstrado que mais de 35% das pacientes com dor pélvica crônica, elas apresentam aderências. E acredita-se também que as aderências elas podem ser um marco, né, de transição entre a dor cíclica para a dor acíclica. Como eu comentei, essa contração reflexa persistente do assoalho pélvico, né, do baixo ventre, da musculatura do baixo ventre, pode levar a disfunções músculo-esqueléticas e essa espasticidade do assoalho pélvico, então acaba gerando um outro mecanismo da dor, que é a dor miofacial, por essa contração muscular, pela formação desses tender e desses trigger points. E um outro componente que acaba dando um caráter ainda mais complexo para a dor relacionada à endometriose, sem dúvida nenhuma, é a somatização da dor, e a doença realmente atinge outras proporções e o tratamento da dor se torna muito mais difícil. A gente sabe que a dor crônica, então, pode levar a alterações do estado psicoemocional dessas mulheres, levando a uma depressão reativa, e aí você tem o desenvolvimento da dor somatoforme, que vai alimentar ainda mais essa dor, essa paciente vai ter uma diminuição do seu limiar de dor, e aí, definitivamente, você acaba tendo muita dificuldade em resgatar essa mulher desse ciclo vicioso e dessa dor que ela sente. Não podemos esquecer, é claro, dos diagnósticos diferenciais, né, que podem estar associados com as aderências, com a doença inflamatória pélvica, né, com as varizes pélvicas, cistite intersticial, os distúrbios intestinais inespecíficos e lembrando, principalmente na dor somatoforme, do abuso físico, psíquico e sexual que essas pacientes podem ter sofridos. Já tem alguns trabalhos mostrando que essas pacientes com dor crônica têm um histórico maior, um achado maior desses incidentes. E aí a gente sabe que, assim, a percepção da dor é uma condição extremamente subjetiva, né? E ela vai ser influenciada por inúmeros aspectos individuais, como as experiências prévias, o seu estado de atenção no momento que você sente o estímulo doloroso, né? O seu estado de espírito, né? O seu estado de humor, né? A estrutura neuroquímica, eu já vou comentar isso com vocês, fatores genéticos e, obviamente, que é a sensibilização central, como eu comentei com vocês. E aí, na verdade, existem alguns trabalhos que demonstraram já que mulheres com dor pélvica crônica, independentemente de elas terem ou não endometriose, tá? Elas apresentam uma alteração da estrutura morfológica do cérebro. E foi observado que nessas mulheres com dor pélvica crônica, existe uma diminuição da massa cinzenta em áreas cerebrais envolvidas na percepção da dor, como o tálamo esquerdo, o giro cingulado esquerdo, o came direito e a ínsula direita. Isso não foi observado em pacientes com endometriose e sem dor pélvica crônica e nem no grupo controle. Então, a gente vê que, na verdade, a dor relacionada à endometriose não é simplesmente pela presença da endometriose, né? Existe uma série de características individuais, uma série de fatores desencadeados pela lesão da endometriose, né? Fatores imunoestimulatórios que vão contribuir para o aparecimento dessa dor, né? Além, é claro, como eu acabei de comentar, né, na dor somatoforme, fatores genéticos, fatores de estrutura do próprio cérebro, que vão contribuir para o aparecimento, para o desencadeamento, né, e para a evolução desse quadro de dor. O Dr. Juliano já apresentou todas as questões com relação ao tratamento, esse não é o foco da apresentação, mas uma coisa que eu chamo a atenção é que quando a gente fala de tratamento da dor relacionada à endometriose, mesmo naquelas pacientes com uma doença muito infiltrativa, né, sempre vale a pena a gente entrar com um tratamento clínico primeiro, até para a gente avaliar a resposta da dor. É claro que isso vai depender dos objetivos dessa paciente, se ela tem desejo reprodutivo ou não, mas falando especificamente da dor, mesmo naquelas pacientes com uma doença muito extensa, às vezes vale sempre a pena você começar com um tratamento clínico para você avaliar a resposta do tratamento. Então a gente tem que pensar que boa parte dessas pacientes vão se beneficiar num tratamento clínico previamente. O Dr. Juliano já falou aí da primeira linha e segunda linha de tratamento que a gente tem.
O que eu chamo a atenção, talvez uma coisa que acabou não sendo comentada, é que a gente tem os neuromoduladores que podem ser utilizados para essas dores crônicas, principalmente quando tem um caráter neuropático, né? Os mais utilizados que a gente acaba fazendo uso na prática clínica é a gabapentina e a amitriptilina. Alguns trabalhos falam um pouco mais a favor da gabapentina, parece que ela tem um resultado um pouco melhor do que a amitriptilina, mas aí ela fica limitada pelo custo do tratamento e também por algumas reações e efeitos colaterais relacionados à medicação, como até mesmo a dependência, tá? Mas lembrar que nessas dores, principalmente quando você tem a suspeita de uma dor neuropática, uma dor crônica, que pode estar associada com uma neuropatia associada desencadeada pela endometriose, às vezes sempre vale a pena a gente pensar no uso de um neuromodulador, porque muitas vezes, tá? Mesmo o tratamento cirúrgico, ele pode não erradicar completamente a dor dessa paciente, principalmente quando ela tem uma somatização, como ela tem uma sensibilização central. Mas tem alguns trabalhos que já mostraram que a cirurgia, além de melhorar a qualidade da dor, ela também restabelece, ela aumenta novamente o limiar de dor dessa paciente, mostrando que em casos bem selecionados, como o Dr. Juliano já apresentou e discutiu, que em muitos casos, muitas pacientes vão se beneficiar do tratamento cirúrgico, do tratamento da dor, principalmente naquelas lesões, como ele apresentou, aquelas lesões ocultas, que às vezes você acha que é uma lesão superficial e a gente vê que é apenas a ponta do iceberg, né? Uma outra coisa que eu chamo sempre a atenção, para você fazer o acompanhamento da dor, como eu comentei, a dor é uma condição muito subjetiva, a gente não consegue mensurar, a gente não consegue palpar. Então, para a gente conseguir fazer uma avaliação mais direta, uma percepção mais objetiva do quanto essa dor impacta a paciente, é importante sempre a gente usar uma escala de graduação da dor. Tem essa revisão sistemática que mostra que você pode escolher qualquer escala que seja de sua preferência. Existem várias que tem disponível, tá? Mas você pode usar, nenhuma pareceu ser superior à outra. O importante é você ter uma ferramenta que você possa mensurar a intensidade dessa dor. O que tradicionalmente a gente usa mais é a escala visual analógica de dor, né, que pode ter o rostinho ou só com os números, e ela pode variar, no geral, de 5 a 10. Mas é importante que você use essa métrica até mesmo para você avaliar a resposta do seu tratamento. O Dr. Júnior já passou um fluxograma muito bom, eu não vou me ater aqui, né? Mas normalmente você começa com o tratamento clínico se não responde à laparoscopia, ou em casos específicos, né? Como ele comentou, a gente pode partir direto para o tratamento cirúrgico. Lembrando que o tratamento cirúrgico ele pode ser muito variado, ele pode variar desde cauterização, exérese de lesões superficiais, até exérese de focos profundos e, dependendo da extensão da doença, necessitar de uma cirurgia multidisciplinar. Por isso, cada vez mais a gente fala que a cirurgia de endometriose ela tem que ser realizada dentro de centros especializados, uma equipe multidisciplinar habilitada e capacitada para fazer o melhor tratamento para essas pacientes, evitando que essas pacientes sejam submetidas a múltiplas cirurgias de repetição, que além de não melhorar de maneira definitiva o quadro de dor dessas pacientes, pode ainda aumentar o risco de complicações, dependendo do número e dos locais de abordagem dessa cirurgia. Tá? Para não estender muito, né, o que eu gostaria de chamar a atenção da dor relacionada à endometriose é que, em primeiro lugar, tá, a gente vê que não é simplesmente a lesão de endometriose que gera dor. A gente vê que mesmo uma lesão superficial, ela pode justificar um quadro de dor exuberante. Então, o mais importante é a gente nunca subestimar a queixa da nossa paciente. Tentar avaliar de maneira mais objetiva, o mais objetivo possível essa dor, mas nunca subestimar, porque muitas vezes a gente faz um exame físico, faz um exame de imagem, não tem nada, e a gente começa a taxar essa paciente. Ah, ela não tem nada, ela tem dor, essa paciente tem um componente supratentorial, né? E aí a gente acaba taxando uma paciente que tem uma dor real. Então, a gente tem que entender que a dor ela pode ser desencadeada mesmo por uma lesão pericial, e a gente vê que conforme a evolução dessa doença e conforme a extensão dessa doença, ela acaba tendo um caráter ainda mais complexo, porque múltiplos fatores podem estar associados com o quadro de dor. Desde disfunções musculoesqueléticas, até mesmo um quadro obstrutivo, uma obstrução intestinal, uma obstrução de vias urinárias e a própria presença da lesão. Então, a gente precisa entender essa complexidade, essa multifatoriedade do quadro de dor relacionado à endometriose. Jamais subestimar. E entender que a endometriose, principalmente o tratamento da dor, né, a gente tem que encarar a endometriose como uma dor crônica. E, diante disso,
né, visando um tratamento que provavelmente a gente vai estender para essas pacientes durante muito tempo, priorizar tratamentos que tenham uma boa aceitação pela paciente, né, e a menor quantidade de efeitos colaterais possíveis. Em última instância, o que a gente não pode jamais subestimar é o impacto que a endometriose e a sua sintomatologia gera nessas mulheres, o impacto que causa, as repercussões que causam no dia a dia, né, na vida social dessas mulheres, na vida produtiva. A gente tem que entender isso de maneira global para a gente poder, assim, ofertar o melhor tratamento para essas pacientes. Valdir, eu acho que era isso que eu queria falar, até para não me estender muito, espero ter ficado dentro do tempo e fico aí disponível para as discussões. Obrigado. Daniel, muito brilhante a tua apresentação, como sempre, né? Eu não esperava diferente de você, eu tinha certeza que você ia brilhar. Antes de eu passar para o moderador, tem uma pergunta, eu acho que você respondeu, mas é só para complementar, para a gente valorizar as perguntas. O colega Miki Mochizuki, ele disse deu boa noite para a gente. Sabemos que fatores como substância P e GNF estão relacionados à manutenção da dor crônica. Temos o mesmo tipo de correspondência à dor na endometriose? Você comentou, mas só para a gente valorizar a pergunta e faça uma resposta breve para ele. Valdir, eu não entendi qual que é a pergunta. Sabemos que fatores como substância P e GNF estão relacionados à manutenção da dor crônica. Ponto. Temos o mesmo tipo de correspondência dessa substância P e GNF na dor da endometriose? Na verdade, assim, esses mecanismos eles não estão totalmente elucidados. Então, na verdade, você não consegue fazer uma correlação direta entre esses mediadores e a dor, e, na verdade, você também não tem nenhum tratamento específico com relação a esses imunomediadores. Mas, na verdade, é uma tendência para a gente aumentar as investigações dentro dessa esfera, até objetivando terapias que possam modular, né? Hoje, o que está mais em voga são definitivamente as imunoterapias. Então, entender esses mecanismos, entender quais são as substâncias que estão associadas, definitivamente é um próximo passo para a gente desenvolver outras terapias alternativas, mesmo porque a gente sabe que as terapias hoje disponíveis, né, boa parte das mulheres não tem uma resposta tão satisfatória. Então, eu acho que é um foco de estudo que a gente ainda tem que desenvolver. Muito bem. Daniel, eu vou pedir para o Rogério Bocardo. O Rogério Bocardo, ele é um colega nosso aqui de perto de Assis. Ele está envolvido hoje com o nosso programa de residência. Ele tem mestrado em ginecologia endócrina e tem trazido e abrilhantado a gente com aulas magníficas e tem acrescentado muito conhecimento para os nossos residentes. E ele é o moderador da mesa. Eu vou pedir para ele fazer um breve comentário antes da gente passar para a próxima mesa. Rogério, a palavra é tua. Boa noite a todos. Obrigado, Valdir. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Daniel, parabéns pela apresentação, como sempre, né? Não poderia ser diferente, né? Arrasou, show de bola, muito bom mesmo. Uma coisa, Daniel, que ficou muito clara na tua apresentação, que eu particularmente gostei demais, é essa ideia que você traz do caráter progressivo e contínuo da piora da endometriose, não se atendo somente à questão da dor pontual em si. Tem uma lesão naquele local, a dor está ali. Não, eu achei brilhante a forma como você colocou, de que a dor, ela, por conta de todo esse status inflamatório crônico, vai perpetuando um quadro que piora até a somatização de todo o problema, dando um impacto até em composição de massa cerebral. Então, a gente vê que aquele atraso diagnóstico que a gente tanto fala, de 7, 10 anos, pode piorar de uma forma definitiva, né? O quadro dessa paciente durante a vida reprodutiva. E até um dado que você coloca de que 80% das vezes dessa paciente com aquela dor mesmo na jovem, né, com uma dor intensa, poder estar associada à endometriose, eu acho que leva a gente a pensar em maneiras de repente, abordar diferente essa jovem com dor, que muitas vezes a gente deixa para investigar um pouco mais tarde. Eu acho que essa é uma nova linha de tendência, né, Daniel, de pensamento, não é isso? O que você pode nos dizer? Sem dúvida, Rogério, obrigado mais uma vez. Você é outra pessoa que a gente agora não se vê mais, né? Estou com saudade de todo mundo, mas obrigado
pelas suas palavras, mas é bem isso, né, Rogério? Na verdade, a gente não sabe, existem inúmeros fatores, inclusive fatores genéticos, né, que vão contribuir para a evolução da doença. Então, a gente sabe que, como eu comentei no começo da aula, eu falei que a endometriose é uma das doenças mais multifacetadas que tem. Por quê? Porque ela progride de maneiras diferentes em algumas mulheres. Por que algumas mulheres têm uma doença só peritoneal superficial e com uma doença peritoneal ela estabiliza? Enquanto outras mulheres têm só a forma ovariana, que em boa parte delas está associada com a forma infiltrativa, mas algumas têm só a forma ovariana e outras têm aquela forma infiltrativa, que às vezes pode ser um nódulo pequeno, ou aqueles grandes nódulos, aquele comprometimento extenso do intestino. Então, assim, a gente não sabe. E um outro dado que chama atenção, né, é que, na verdade, mesmo em vigência de uma terapêutica apropriada, então, por exemplo, você faz a suspeita clínica de endometriose, você entra com uma inibição do eixo, né? Então você entra com pílula, você entra com anti-inflamatório, você entra com pílula contraceptiva, com analgésico. Às vezes essa paciente tem uma melhora, mas a parte dessas mulheres, mesmo com a instituição de um tratamento apropriado, elas vão ter propagação da doença. Então a gente não consegue mensurar qual que é a paciente que vai ficar estabilizada com uma doença peritoneal superficial ou aquela paciente que vai progredir para uma doença infiltrativa extensa e avançada, mesmo em vigência de um tratamento adequado. E aí, como você acabou comentando mesmo, eu chamo a atenção principalmente para as adolescentes, porque talvez esse seja o público que a gente acaba negligenciando mais. Por aquele conceito de que a dismenorreia ela é algo normal, é algo aceitável pelas mulheres, né? Mas, na verdade, eu sempre comento que aquela dismenorreia que leva a repercussão na vida da mulher, que leva a alteração, né, da dinâmica do dia a dia, leva a absenteísmo escolar, a menina deixa de fazer alguma coisa, ela tem que ser valorizada. Então, principalmente na adolescente, quando você faz a suspeita, nada te impede de manter, de instituir uma terapêutica direcionada para endometriose. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente se essa paciente não melhora com o tratamento instituído. Porque de duas uma, né? Ou o nosso diagnóstico pode estar errado, como eu acabei comentando, existem diagnósticos diferenciais com um quadro clínico semelhante, ou, de repente, é uma mulher que está evoluindo mesmo em vigência do seu tratamento, e aí a gente tem que pensar em outras alternativas de tratamento. Mas eu acho que é bem isso mesmo que você acabou comentando. Eu agradeço as suas palavras. Bom, muito obrigado, Daniel, muito obrigado, Rogério, né? Nós vamos dar sequência aí a nossos temas de hoje, né? E se a gente tiver a oportunidade no final, a gente poder conversar um pouquinho mais sobre esse tema que é muito eloquente e, pessoalmente, eu tenho muito interesse, né? Então, coube a mim falar sobre a abordagem da paciente com a dor pélvica crônica. Eu quero hoje transmitir a experiência do nosso setor. O Daniel, só dá um positivo para mim, para saber se a tela tá aparecendo, está legal, ótimo. Então tá. Eu sou preceptor também do programa de residência do IAN, Atendimento Médico Hospitalar. E hoje o que eu queria trazer para vocês, eu queria que todo mundo que está presente, que está ouvindo a gente, que se sensibilizasse para a necessidade de uma visão muito diferenciada em relação à dor pélvica. A gente, felizmente, teve mais de 50 acessos aí, né, entre pessoas que entraram e saíram, né? E eu queria deixar um roteiro prático, né, para avaliação da dor pélvica crônica, né? E como o Rogério já falou, como o Guilherme já falou, o Juliano já falou, um olhar multiprofissional para a dor pélvica crônica, né? A gente tem que ter uma equipe para a gente poder enxergar, né? Como toda aula, a gente tem que começar definindo, né? Então, a dor pélvica, segundo a International Pelvic Pain Society, é aquela dor na região pélvica, obviamente, não menstrual, com duração igual, maior que 6 meses, mas é aquela dor severa o suficiente de impactar, né, no dia a dia da mulher, causando uma disfunção funcional que necessite ou de um tratamento medicamentoso ou de um tratamento cirúrgico, né? Só alguns números para vocês saberem, né, que mais de 60% das mulheres com dor pélvica crônica ficam sem um diagnóstico apropriado e, obviamente, fica sem um tratamento adequado. E continuam e persistem no quadro de dor pélvica, né? 90% dessas mulheres afetam o relacionamento sexual por causa da dor crônica, né? E elas sofrem muito, isso impactua muito na qualidade de vida dessas mulheres, né? E a gente, às vezes, escuta os próprios colegas
rotulando essas pacientes, mal rotulando, vamos dizer assim, né? Dizendo muitas vezes uma paciente que tem uma cistite intersticial, que ele não foi capaz de diagnosticar, que ela tem uma desculpa para não ter relação sexual com o marido. Infelizmente, né, a gente se depara com alguns absurdos que a gente mesmo gera. Bom, o que é importante a gente saber, que eu quero trazer de mensagem para essa nossa reunião? Que 70% da dor pélvica crônica são decorrentes de causas também não ginecológicas. A gente não pode pensar que dor pélvica crônica significa endometriose, né? A gente tem uma tendência, como a gente trabalha muito com endometriose, o periodometriose é o assunto que a gente mais gosta, né? O nosso ambulatório ele é dor pélvica e endometriose. A gente não pode pensar que tudo é endometriose quando se tem dor pélvica, né? Então, a gente tem também causas não ginecológicas para a dor pélvica que a gente vai abordar aqui hoje. E aquilo que eu falei, né? O Rogério falou, o Juliano falou que as pacientes que têm dor pélvica crônica, elas são rotuladas como chatas, como loucas, né? Porque elas estão divagando de ambulatório em ambulatório, de médico em médico, em busca de uma solução para o problema dela, em busca de um diagnóstico, né? E essa questão dela apresentar dor por muito tempo gera depressão, gera ansiedade, gera sofrimento. E isso tudo que leva à dor pélvica dela. E ela não é louca. E por isso ela tem dor pélvica, né? Então, elas têm dor pélvica e são mais ansiosas e têm depressão. Então, a gente tem que tentar fazer o raciocínio contrário para a gente poder ajudar essas mulheres a entender por que ela tem dor, né? Então, como que a gente começaria, né? A gente tem que começar a pensar quais... Porque, assim, se a gente for listar todas as causas de dor pélvica crônica, eu teria 3, 4, 5, 6, 7, 8 slides, né? Mas quais são as principais causas de dor pélvica crônica, né? Então, a gente vai trabalhar hoje com alguns temas, né? Que é o dia a dia do nosso ambulatório, que é a síndrome do intestino irritável, a síndrome da bexiga dolorosa, a endometriose, que a gente já teve 2 palestras que me precederam. Ainda temos outras incidências de dor, consequências das doenças inflamatórias pélvicas, aderências pélvicas, síndrome da congestão pélvica, dores neuropáticas e causas mistas. Só que tem um detalhe. Todas essas causas que eu estou falando, quase que invariavelmente, vão levar à dor miofascial, aquela dor, né, da contratura persistente da musculatura do assoalho pélvico. E que nós vamos discutir isso hoje e como que nós vamos abordar. Bom, antes da gente falar, né, da dor do assoalho pélvico, a dor miofascial, vamos entender como que ela funciona, né? Porque a gente tem 2 tipos de convergência, que é a convergência víscero-somática e a convergência víscero-visceral. O que acontece? Eu tenho uma dor numa víscera, por exemplo, aqui o intestino, né? Eu tenho uma endometriose no intestino que produz um estímulo doloroso, né? Através de substâncias que vão estimular esse nervo. Esse é um nervo aferente que entra no corno dorsal da coluna e ele faz um reflexo simples no músculo do assoalho pélvico, provocando um espasmo persistente. Esse espasmo persistente leva a uma crise energética nessa musculatura, que vai liberar substâncias que vão estimular o sistema aferente, que vai entrar de novo no corno dorsal da coluna e vai subir no cérebro, vai informar que ela tem uma dor muscular, ela tem uma dor no assoalho pélvico, uma dor miofascial. Mas a origem da dor ela é visceral. Do mesmo modo, eu posso ter essa mesma convergência víscero-visceral, só que em vez dela convergir para o assoalho pélvico, ela pode convergir para outro músculo. Por exemplo, o detrusor, e levar a síndrome da bexiga dolorosa, né? Então, vocês vejam que a endometriose, como o Daniel falou, que ela tem várias faces, né? Aqui eu estou apresentando para vocês uma nova faceta do que a endometriose pode fazer na dor pélvica, o que muitas outras doenças podem fazer na dor pélvica crônica, né? E aí o que acontece? Essa dor, por longo período, né, ela vai provocar, devido à neuroplasticidade do sistema nervoso central, ele vai provocar uma sensibilização central, de modo que eu vou ter agora uma dor física,
uma construção do processo de dor agora já central. E essa construção do processo de dor vai fazer com que essa paciente agora passe a ter uma dor central, na qual ela própria pode ser a fonte da dor. De forma que a gente trata a endometriose, faz uma excisão completa da endometriose e depois a gente não entende por que a paciente continua com dor. Por quê? Porque ela tem um processo construído dentro do cérebro dela, que a gente chama de sensibilização. Essa dor vai estar lá, presente fisicamente, né? Mesmo na ausência da dor, do foco que originou a dor, que seria como se a gente chamaria de uma dor fantasma. Eu tirei a endometriose, mas a dor continua. Bom, aí a gente tem a questão de que como que a gente começa dentro de toda essa complexidade? O Juliano falou, o Daniel falou, e parece que a gente fica mais perdido nisso tudo, né? Não tem um Waze que possa levar um caminho para a gente, né? Vira à direita, agora vira à esquerda, próxima rotatória, né? Não tem, mas a gente vai tentar colocar para vocês mais para o final um organograma que facilita a gente a tentar achar a causa da dor pélvica, né? Para que a gente possa ter uma resposta para essas pacientes que são sofredoras crônicas de dor pélvica e também endometriose, a gente criou um ambulatório de especialidade dentro do nosso processo de residência médica, né? Onde a gente tem um ambulatório de dor pélvica e endometriose. Tivemos a sorte esse ano de ter uma casa do lado do Ian, onde a gente destinou essa casa exclusivamente para as mulheres, para os nossos ambulatórios de especialidade, e é nessa casa que a gente faz esse trabalho, né? E eu tenho que confessar para vocês que eu aprendi muito, mas eu aprendi muito com esse ambulatório, né? Aprendi a como enxergar a mulher de uma maneira diferenciada e como interpretar tudo o que ela nos traz para a gente, que é muito valioso, né? Que começa por onde? Pela história clínica. Propositalmente, talvez, nossa, ele colocou história clínica grande, exame físico menor, exame subsidiário bem pequenininho. Porque na dor pélvica crônica, nesse nosso ambulatório, o que a gente valoriza muito é a história clínica. Com a história clínica bem feita, com o exame físico bem feito, a gente consegue chegar a mais de 95% no diagnóstico dessa paciente. E com isso a gente pode propor um tratamento direcionado, específico, com uma chance de ter um resultado melhor. Então, a paciente que chega para a gente com uma história de dor pélvica crônica, ela passa pela rotina ginecológica habitual e ela é encaminhada para o ambulatório de dor pélvica. E ela leva para casa um questionário que a gente pede para que ela tenha a paciência, o carinho de preencher com muito cuidado, trazendo para a gente o máximo de informação. E esse questionário, ele é muito longo. Ele tem várias páginas, né? E ele abrange todo o cenário, né, de sintomatologia que a paciente possa ter relacionado com a dor pélvica. Tudo que vocês podem imaginar de diagnóstico diferencial contempla dentro desse questionário. Ela leva para casa esse questionário. Só para vocês saberem, esse questionário está disponível no site da International Pelvic Pain Society. Ele é gratuito e ele tem traduzido em português. Apesar dele estar um pouquinho desatualizado, né, a versão em português, mas a gente tem ele disponível. E hoje ele tem sido para a gente uma ferramenta importante de enriquecer a história clínica, também uma ferramenta importante de pesquisa, né? A gente tem guardado isso com muito carinho para a gente poder trabalhar esses dados depois. Bom, agora eu queria falar para vocês quais são as perguntas relevantes desse questionário. A primeira pergunta é como a dor começou, né? Então, existe um momento que a paciente refere, olha, a dor começou no parto, a dor começou quando eu caí, né? Então, por exemplo, né, a gente teve uma das palestras que um colega americano, ele citou que a paciente refere claramente que ela iniciou a dor quando ela teve uma queda em cavaleiro. E ela foi submetida a uma laparoscopia para investigação de dor pélvica, o que não faz sentido nenhum, né? Aonde está a dor?
O Daniel já falou da dor somática e da dor visceral. Quando a paciente tem uma dor somática, ela aponta com o dedo, olha, a dor dói aqui. Quando ela tem uma dor visceral, ela desliza com a mão, né? É uma dor mais difusa. A natureza da dor vai ajudar a gente também. A frequência, né? Qual que é a frequência que essa paciente tem a dor? Quais são os momentos que ela tem a dor? E uma das coisas mais importantes das perguntas, das relevâncias dentro da pergunta, são os fatores de piora ou melhora. Então, se a paciente fala para a gente, olha, a minha dor piora quando eu sento, eu tenho que pensar na dor do nervo pudendo. Ou melhora quando eu levanto, tem que pensar na dor do nervo pudendo. A dor vai piorando no decorrer do dia, que eu fico muito tempo sentada. Eu tenho que pensar na congestão pélvica, né? Então, são todas as perguntas que vão dando pistas para a gente, que são muito óbvias, e que muitas vezes a gente desprezava isso, sem ter um olhar crítico em relação à dor pélvica crônica, né? Por exemplo, a dispareunia, né? Aquela paciente que refere, doutor, eu não tenho dor na hora da relação sexual, eu tenho dor 2 dias depois da relação sexual. É uma dor, tipicamente uma dor miofascial, aquela dor do assoalho pélvico, que é a mesma dor que a gente tem quando a gente vai fazer ginástica. Que você leva o músculo à exaustão, mas na hora que você está fazendo exercício, você não tem dor, o músculo fica doendo 2 dias depois. Esse é tipo de dor miofascial, que é a dor do assoalho pélvico. A posição na relação sexual. A gente é ginecologista, a gente lida com sexualidade. A gente tem que perguntar isso para ela. Se ela falar para você que ela tem dor na posição de 4 apoios, é típico de cistite intersticial. Às vezes ela fala para você, não, doutor, eu prefiro ter relação eu por cima do meu parceiro. É porque ela quer ter controle. Ela tem dor pélvica, ela quer ter controle da dor. É desse jeito que ela faz o controle, né? Ela fala para você que a dor melhora pela manhã, né? E você vai falar, por que a dor melhora pela manhã? Dor miofascial, gente, e dor de congestão pélvica, a paciente está legal de manhã. Porque à noite o músculo relaxa, né? E aí o músculo relaxa à noite e ela passa bem, ela acorda bem de manhã. Ou mesmo a congestão pélvica, ela tem o retorno venoso, né? E ela alivia a congestão pélvica. Agora, se ela fala para você que dói à noite, você tem que pensar em endometriose, porque a endometriose não conhece dia e noite, né? A dor da endometriose, ela dói tanto de dia como de noite, né? Aquilo que eu falei para vocês, que a paciente refere que piora quando senta, é uma dor do nervo pudendo. Aquela dor que piora os movimentos, que tem aquela dor enfacada, a gente tem que pensar em aderências pélvicas. Olha o tanto de informação que a gente tem que esmiuçar. Dor com a bexiga cheia e nocturna, isso é típico de cistite intersticial. E quando a paciente fala para você que, doutor, não dói na hora de fazer xixi, mas dói no final da micção, a hora que eu termino de fazer xixi. Por que ela tem dor na hora que ela termina de fazer xixi? Porque a hora que ela vai recolher o sistema de continência urinária, ela ativa toda a musculatura do assoalho pélvico. E é uma musculatura que está tensionada. Ela tem uma dor miálgica dessa musculatura. Então, a hora que ela ativa o sistema de contenção urinária, ela tem dor, né? E também tem aquela uma que o paciente fala, doutor, eu vou fazer xixi, eu demoro para começar. Por que ela demora? Porque ela demora para relaxar o assoalho pélvico. Isso é típico também de dor miofascial. Aquela paciente que fala para você que tem fezes em fita, porque ela tem uma tensão tão grande do esfíncter anal, ela tem uma tensão do músculo do assoalho pélvico, que ela não consegue relaxar o esfíncter para que as fezes sejam eliminadas de outra forma. Então, eu trouxe para vocês, de uma maneira prática, aqui, como que a gente aborda a dor pélvica no nosso ambulatório. Esse é um organograma feito pelo Michael Heiger, né? E eu gostei muito e a gente tem utilizado isso com muita frequência, obviamente que eu traduzi para o português, e isso vai estar disponível no Facebook para quem quiser acessar. Então, o início da dor, se ele é incidental ou ele não é definido. Então, ele sendo incidental, ele pode começar na menarca, eu tenho que pensar numa endometriose, numa dismenorreia primária, ou as anomalias millerianas.
mas ela pode também começar na gestação. Doutor, depois que eu engravidei, ou que eu tive um aborto, ou que eu tive um ectópico, eu comecei a ter dor. Eu tenho que pensar numa congestão pélvica, mas eu posso também ter um trauma por um parto vaginal, ou aqueles atletas iniciantes que começam a fazer atividade física muito extenuante, ou atleta repetitiva, aquelas mulheres ciclistas, né? Ou a paciente que é submetida a uma cirurgia. E aqui não só o sling, mas a cirurgia de correção de prolapso e a cirurgia de incontinência, né? Se ela for unilateral, eu tenho que pensar numa neuropatia, um nervo que sofreu uma injúria. E aí tem uma série de nervos, né? E o que a gente mais chama atenção é o nervo pudendo. Eu ainda posso ter um quadro relacionado com um quadro infeccioso, né? Então, se for da bexiga, eu vou pensar numa cistite intersticial. Se for um quadro infeccioso abdominal, eu vou pensar em aderências pélvicas, né? E quando ele não é definido, o que vem à mente para a gente, e pode estar remetendo aos casos de vulvodínia, as causas psicológicas, adenomiose. Aí, o que eu quero deixar claro para vocês? Que todas essas patologias podem evoluir para dor miofascial. Pode levar a pontos de gatilho no assoalho pélvico e a gente vai ter que avaliar isso daí. Bom, também tem uma outra maneira, um outro organograma que ajuda bastante a gente, né? Que é também do mesmo autor, Michael Heimer, e que eu traduzi para o português e que a gente usa muito no nosso ambulatório. Se essa dor pélvica é contínua, se ela que é durante o dia e noite, ou se ela está somente relacionada com a atividade. Se ela é dia e noite, é não cíclica ou cíclica. Se for não cíclica, com nictura, cistite intersticial. Sem nictura, eu tenho que pensar nas aderências. Se ela for cíclica, localizada, principalmente pacientes submetidos a esterectomia e esterectomias complicadas, eu posso deixar fragmentos do ovário para trás, eu tenho que pensar no síndrome do ovário remanescente. E quando ela é difusa, eu tenho que pensar em endometriose, adenomiose. Relacionado com a atividade, eu já falei, ao sentar o nervo pudendo, ao levantar a síndrome de congestão pélvica e ao coito as dores miofasciais. Então, esses são dois organogramas que têm ajudado muito a gente a trabalhar no nosso ambulatório. O exame físico, né? Então, o exame físico ginecológico geral a gente já faz, a paciente já vem com o exame físico geral, mas a gente começa no exame do abdômen. No exame do abdômen, a gente começa a ver as incisões cirúrgicas que a paciente tem. Porque eu posso ter um neuroma numa incisão, né? E a paciente não sabe referir direito, não sabe por que dói. Mas ela fez uma cesárea, principalmente as cesáreas mais baixas, que hoje é muito comum por questões estéticas, né? Ela vai pegar e vai seccionar, né, os nervos da parede pélvica e pode formar um neuroma e pode ter dor, né? E se você tem dúvida se essa dor é da parede abdominal, se essa dor é profunda, a gente tem o sinal de Carney, que a gente pede para a paciente flexionar o abdômen. Se a dor melhorar, é porque é uma dor profunda, né? Se a dor piorar, é porque é uma dor de parede. E se mesmo assim você tiver dúvida, a gente vai lá com uma agulhinha, injeta um anestésico, espera 10 minutos, manda ela caminhar e volta e faz o teste de novo. Isso tem dado um valor para a gente muito grande, né? A gente também testa dessas pacientes a fibromialgia, né? E não podemos deixar de fazer o exame neurológico. Pesquisar os dermátomos, testar a sensibilidade de todos os dermátomos, os reflexos, a gente testa o reflexo bulbo-cavernoso, o reflexo anal, o reflexo patelar, né? A gente tem feito isso no nosso ambulatório sistematicamente, né? E de grande valor, e que eu deixei por último, que é o exame do assoalho pélvico. O que a gente faz? O exame do assoalho pélvico, a gente examina o compartimento superficial e o compartimento profundo. O superficial é os músculos transversos superficial do períneo e o bulbo cavernoso. Mas o que é mais relevante para a gente são os músculos mais profundos do assoalho pélvico. A gente começa pelo pubococcígeno, né? Depois a gente vai no isquiococcígeno, no coccígeno e no piramidal. E por último, a gente vai no músculo obturador. No músculo obturador, se você quiser melhorar a sensibilidade do método, você pede para a paciente abrir a perna para fora e você empurra a perna dela para dentro. Isso provoca uma contratura no músculo obturatório e você vai e palpa. Qual que é o nosso objetivo? Se você fizer um toque nessa musculatura suave, a paciente não vai ter dor. Isso é feito unidigital, com um dedo só, né?
Se essa paciente referir dor em algum desses músculos, é um ponto de gatilho e é importantíssimo porque a gente tem a sorte de ter no nosso ambulatório fisioterapeuta, né? E nós temos uma equipe multidisciplinar e a fisioterapeuta vai trabalhar essa musculatura de forma a diminuir ou excluir ou amenizar essa dor. E nós temos vários recursos, né, terapêuticos para tratar a dor miofascial, a dor do assoalho pélvico, né? Por fim, né, eu não posso me estender muito, mas exame subsidiário sobra pouca coisa para a gente, né? Não existe um roteiro para dor pélvica, né? Eu disse que 95% das vezes a gente faz o diagnóstico só com a história clínica e só com o exame físico. E isso acho que é um exercício que todo mundo devia fazer, porque tem muito ganho, né? A gente tem feito muito ultrassom transvaginal pós-FIT, a gente adquiriu muita experiência. Esse ano foi um ano muito importante para a gente no desenvolvimento do diagnóstico do ultrassom transvaginal pós-FIT, o diagnóstico de endometriose, né? E as meninas, hoje, na rotina, elas estão avaliando o ligamento uterosacro nos ultrassons de rotina, a congestão pélvica no Doppler, no ultrassom de rotina, né? Então, isso eu acho que é uma ferramenta muito prática, muito comum, muito disponível, né, para qualquer clínica, qualquer consultório, que acho que é um roteiro inicial para a nossa investigação. E aí vai de vários exames, desde tomografia, ressonância, o estudo urodinâmico, cistoscopia para a gente fazer o diagnóstico de cistite intersticial, que a gente tem feito isso hoje lá, né, até a laparoscopia. Só lembrar, né, que a gente não deve esquecer que as pacientes que têm endometriose, 70% delas têm associado outras causas de dor. Então, não basta tratar só a endometriose. Tem que avaliar, achar as outras causas de dor que essa paciente, porventura, venha a ter e tratar adequadamente. Então, esse é o meu recado de hoje, né? Eu vou abrir a tela para a gente poder discutir, né? Eu queria que as pessoas se manifestassem. Antes disso, a doutora Juliana Coelho, que é moderadora da mesa, vai fazer os comentários pertinentes. Jana, pode falar. Tudo bom? Tudo bem, doutor? Tudo bom? Parabéns pela aula, parabéns a todo mundo que apresentou. Foi ótimo, que bom mais uma vez estar com vocês. Estou com saudade já de ver todo mundo aí, né? Não tem o que falar, né, doutor? Uma aula dessas a gente só tem que elogiar, na verdade. Todas as aulas foram boas, mas eu tenho a dizer que essa é uma das mais importantes quando a gente fala na abordagem da dor pélvica crônica, justamente porque a gente é importante a gente saber fazer esse diagnóstico, né? Saber identificar na paciente o que ela está sentindo, de onde vem essa dor, o que realmente está causando essa dor, para daí poder fazer um tratamento. Nada adianta a gente saber tratar a endometriose, fazer videolaparoscopia, se a gente não consegue fazer uma anamnese detalhada, um exame físico detalhado e identificar realmente a causa dessa dor, né? Então, assim, a aula foi ótima, eu acho que super esclarecedor. Sistematizar, acho que uma coisa que o doutor sempre falava pra gente é sistematizar o teu exame físico, né? Sistematizar a tua anamnese para você para você tentar não esquecer das perguntas que a gente tem que fazer para conseguir analisar aí o que a paciente está sentindo e fazer o diagnóstico, e sistematizar o exame físico, porque no exame físico e na anamnese a gente vai conseguir aí 80%, 90% do diagnóstico, e depois o exame complementar vai ser só um complemento mesmo, só uma consequência para fazer o diagnóstico. Mas parabéns, foi ótimo. Muito bem, a Giana, só vou apresentar, que eu não apresentei, ela foi R4 nosso ano passado, de cirurgia minimamente invasiva, né? Foi um prazer ter você, Giana. Eu tenho certeza que você vai pegar onde você passar, porque foi uma excelente R4, né? E a gente teve a oportunidade de desenvolver os ambulatórios junto com ela, né? E eu sinceramente, eu acho que os serviços de residência não podem, não devem existir sem ter um ambulatório de dor pélvica e um foco na endometriose, porque isso é de extrema importância, né?
Eu passei muito por cima, porque a gente não consegue falar muita coisa em 25 minutos. O Juliano sabe disso, o Daniel também, né? A gente tem que correr aqui para passar uma mensagem. Mas a mensagem que eu queria passar, né, que apesar de todos os avanços que a gente tem aí, a gente não pode deixar de lançar a mão numa ferramenta que é a história clínica e o exame físico, né? Eu tenho algumas perguntas aqui. Uma paciente, a Jéssica de Sorocaba, fez a transferência de embrião, é uma paciente que já operou com a gente, né? Teve 9 folículos que deram certo, está agradecendo. Uma outra paciente que fez cirurgia com a gente, desculpa, estou procurando as... E o Mick também parabenizando todo mundo pelas palestras. Eu acho que a gente tem mais alguns minutinhos para a gente discutir. O Juliano, o Daniel, o Gian, o Rogério Bocardo, quem quiser abrir o microfone, fazer pergunta, nós temos nossos residentes aí, a Karina, a Larissa, a Patrícia, a Mayumi. Quem quiser fazer pergunta, por favor, abre a câmera, abre o microfone e faça pergunta. Jean, quer comentar mais alguma coisa? Deixa eu ativar o som aqui. Isso. Todas as aulas foram fantásticas, né? Ver o Daniel falar, o Juliano, o senhor falar, né? Senhor. É sempre uma aula para a gente, né, doutor? E acho que todo mundo aproveita. Eu acho que a sistematização mesmo é importante. A gente tem que estar todo dia tentando repetir, e com isso daí nós vamos tentando diminuir esse intervalo esse intervalo longo entre o início de sintomas das pacientes e o diagnóstico da endometriose, né? Eu acho que esse negócio de deixar elas evoluírem 7 anos, 8 anos até a gente confirmar um diagnóstico não é justo com as pacientes. Acho que é falta de dedicação da nossa parte, né? É falta de empenho do médico para deixar a paciente sofrer por um período tão longo, né? Parabéns pela proposta, né? É sempre maravilhoso estar com vocês. A gente tem aqui junto com a gente a Adriana Del, que faz parte da equipe multiprofissional. A nossa fisioterapeuta, não sei, ela não está presente, mas a Del, ela tem feito um trabalho de pesquisa aí, buscando as alternativas de nutrição. A Del é uma parceira muito forte nossa no nosso ambulatório. Adel, você quer falar alguma coisa? Oi, gente, boa noite. Desculpa, estou cansada nessas horas. Bom, enfim, eu gostei muito das palestras, eu consegui acompanhar aqui e apesar de ser bastante focado na área médica, eu fico tão contente em ouvir profissionais maravilhosos como vocês tendo esse olhar tão sensível para a mulher e tão sensível para a dor. E eu concordo, é uma coisa que precisa ser expandida, trabalhada desde a graduação. O Dr. Valdir falou de todo serviço de residência ter um ambulatório, mas eu acho que essa visão precisa ser levada desde a graduação e, inclusive, essa valorização também que a gente tem no ambulatório da equipe multi, eu acho que agrega muito. Então, tá bom. Isso. Boa noite. Obrigada, gente, por tanto aprendizado. Você tem pego algumas pacientes com endometriose, você tem feito uma dieta mais direcionada aí, né? Você quer falar rapidamente para a gente ou quer deixar para um outro dia? Sim. Não, eu falo bem rapidinho. Então, a paciente com endometriose é uma paciente que precisa de bastante escuta e, ao mesmo tempo que a gordura ela é inflamatória, então ela pode também piorar um quadro de inflamação e de dores. A gente precisa buscar a redução do peso corporal, se for o caso dessa paciente, mas a gente também precisa ter empatia e sensibilidade com o contexto e com o que ela consegue seguir. Então, a dieta ideal que a gente passa é a dieta que a pessoa tem adesão, né? Que a mulher ela vai ter adesão. Mas também trabalhando junto com isso, enfatizando a necessidade do exercício físico, né? Que a fisioterapeuta poderia falar melhor, e também dos alimentos anti-inflamatórios. Então, frutas, verduras, alimentos agroecológicos sem agrotóxico, eles fazem parte dessa alimentação especial
mais direcionada para paciente com endometriose. Muito bom. Olha, eu estou muito feliz. Eu queria, assim, virtualmente abraçar todo mundo. Como eu disse, a gente passou de 50 acessos. Não temos mais todas essas pessoas presentes, porque também as pessoas também cansam, né? A gente fez uma coisa muito extensa, né? Mas eu estou muito feliz. Eu queria abraçar virtualmente todo mundo, né? Quero que vocês se sintam abraçados e agradecer a presença dos colegas, Daniel, Juliano, os nossos moderadores que enriqueceram aí as palestras dos nossos palestrantes, né? E me despedir, deixar um grande beijo para todo mundo, tá? E a gente se vê assim que a pandemia passar. E eu quero dizer que, apesar da pandemia, as nossas bandeiras de luta continuam hasteadas e ao vento, contra o racismo, contra a homofobia, contra tudo o que a gente lutou e conquistou no passado e que estão tentando destruir. Tá? Então, vamos manter nossas bandeiras de luta erguidas, né? E deixa o vento bater nelas, que nós não vamos abaixar por causa dessa pandemia, não. Um grande beijo a todos. Beijo. Obrigado, Valdir. Tchau. Um Tchau. abração para todo mundo. Grande abraço, mais uma vez. Obrigado, parabéns, Valdir, parabéns, Daniel, brilhantes aulas. O tema daria para a gente estender dias aqui falando sobre o tema, né? O tema é apaixonante, difícil, complexo, mas que nos motiva aí dia a dia. Então, foi muito bom, um prazer estar com vocês. Até uma próxima, em breve, se Deus quiser. Boa noite e beijo em todos aí. Só para que todos saibam, essas 3 aulas vão estar disponíveis no Facebook, né, do Ian. Né? Depois eu passo para você, Juliano, o link. Né? Legal. E quem quiser acessar, quiser rever e quiser pegar esse nosso organograma, eu fiz. Está disponível para todo mundo, quem quiser usar, quem modificar. E quem modificar para melhor, por favor, me avise, que eu também quero. Tá? E vai estar disponível lá no Facebook. Um grande abraço para vocês. Estou fechando a reunião. Bom descanso para todo mundo. Até mais. Gente, tchau, prazer. Boa noite para todos. Tchau.